Hoje é com alegria e prazer, já uma grande amiga nossa aqui da casa, a Yara. A gente coloca em Andeara porque ela trabalha lá no centro a cada 15 dias, mas ela é daqui de Rio Preto. Expositor, nós estávamos conversando ali, palestra direto, ela tem essa atividade. Para nós é um prazer imenso, Yara, fica à vontade. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a casa, sempre bastante fresca e com muitos corações amigos, e com a presença de todos vocês ainda fica muito mais fraterno, a vibração amplifica. Porque o nosso propósito de aqui estarmos é estudar o Evangelho de Nosso Senhor, para que tenhamos ânimo, coragem, alegria, fortalecimento nesses períodos de transição planetária. Nós vamos conversar com vocês hoje a parábola do filho pródigo. Se nós perguntarmos para as nossas crianças na evangelização, possivelmente eles vão saber contar essa parábola. Mas a nossa proposta é, usando as obras de Francisco Cândido Xavier, extrair a essência espiritual por trás do ensinamento que Jesus trouxe na forma de história. Porque parábola, quando a gente procura o significado dela no dicionário, nós vamos verificar que significa uma história de cunho moral. Isso é para nós, mas para Jesus foi a técnica que ele utilizou para nos ensinar coisas, ações, atitudes, fenômenos, leis universais, que não se prescrevem com o tempo. Então não tem prazo de validade o que o Mestre Jesus nos trouxe. Nós vamos tentar extrair da parábola, trazendo para os nossos dias. Esse é o objetivo do Evangelho, é que nos dê forças, coragem, conhecimento, para que nós consigamos administrar as nossas vidas no presente, aproveitando o momento único que estamos passando. Possivelmente para muitos de nós as últimas oportunidades de estar no mundo de provas e expiações, porque o processo de transição já se apresenta no sentido de implantação de um mundo de regeneração na escola chamada Terra. E para isso então é um momento muito especial, porque muitas das leis estão em processo acelerado, e dentre os quais aquela pergunta, que Jesus faz no livro Há 2000 anos para Públio Lentulus, o orgulhoso senador romano. O tempo urge, está no seu querer, quer agora ou daqui a milênios. Se nós escolhermos daqui a milênios para que a gente possa então aplicar o que já sabemos conscientemente, possivelmente não vai ser na escola Terra, vai ser em outras escolas vibracionais, porque a Terra está nesse processo de transição. Então é um momento muito único, que parece que está muito obscurecido, mas não é que está obscurecido, e tem uma figura de imagem que dá para entender muito isso, porque muita gente liga a televisão e fala assim: meu Deus, está tudo bagunçado. Vamos pensar naquele quartinho de despejo do fundo de casa. Aquele que você normalmente não entra. Aquele que você coloca uma lâmpadazinha bem fraca, porque você não entra mesmo lá. E aí quando você acende a luz de 50 velas, você não vê quase sujeira nenhuma. Tá bom, a luz queimou. Aí você não acha mais lâmpada de 50 velas. Você só acha essas potentes? Então tá bom, levou uma potente e colocou. A hora que você coloca essa luz nesse quarto que nunca era iluminado, você vai começar a ver rato morto, barata andando, aranha de tudo quanto é jeito e teia. É ou não é verdade? Então o que acontece? A sujeira não estava lá? Está a hora que pôs a luz? A sujeira estava lá, mas a luz maior lhe fez vê-la. É esse momento que a Terra está passando e que eu estou tentando falar para vocês de transição. É um momento de muitas luzes espirituais. É um momento em que a Terra está recebendo a presença de almas maravilhosas que vêm para... Escuta, Yara, desperta. Desperta tu que dormes. Brilhe a vossa luz. Olha a colocação de Jesus. Ele não falou crie luz.
porque nós já temos luz. Nós somos filhos de um Pai que temos o DNA divino. Nós já temos luz. Nós apenas estamos implementando essa luz numa experiência material, mas nós somos seres espirituais. Ora, fazendo uma experiência material para ampliar o nosso nível de consciência. E chegou um momento em que nosso nível de consciência já está gritante, já está ampliado. Eu só preciso fazer as sínteses, fazer os aprendizados, efetivar fazendo. A parábola do filho pródigo, ela relata esse nosso processo de evolução. Desde quando a gente sai da casa do pai. Porque vocês se lembram que é a hora que um filho sai da casa do pai. É a nossa história evolutiva. É uma das parábolas mais belas que Jesus contou. Os estudiosos a colocam como sendo a rainha das parábolas. Deixa eu achar aqui como é que eu faço para ela caminhar para frente. O computador não é meu, é da instituição. Qualquer coisa, cadê o moço que me ajude? Como é que faz para passar para frente aqui o negócio? Hã? Enter? Não. Olha lá. Esqueci de fazer esse teste. Para frente. Enquanto ele tenta, eu vou continuando. Até projetar a parábola para a gente trabalhar em cima dela. É a rainha das parábolas. É ela quem nos traz todo o nosso processo de evolução desde quando nós saímos da casa do Pai. Pode ir. Aonde que é? Você achou, né? É aí. Ah, beleza. Obrigada. Então, ó, Jesus construiu uma parábola, uma história, para nos contar de algo de cunho universal, que não tem fim. Então, a finalidade dessa parábola é a gente entender o nosso processo de evolução e como Deus trabalha conosco. Como é que se opera a misericórdia divina. Nessa parábola nós vamos ver principalmente no final, porque no começo a gente não consegue entender o amor de Deus quando Ele deixa o filho pródigo sair para as experiências. Mas no final nós vamos entender o amor de Deus na sua magnitude. Espero chegar até lá, para poder contar, nem que eu tenha que pular alguns capítulos dessa história. E ela é considerada a rainha das parábolas, porque ela traz para nós o nosso processo de evolução e nosso processo de redenção, ou seja, o momento atual. Porque a hora que se estabelecer mundo de regeneração na Terra, quem permanece aqui? Os espíritos que Jesus comentou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quem que vai permanecer na terra de regeneração? Aquele que não cria resistência, aquele que não briga por pontos de vistas, aquele que acolhe os diferentes, pensa a respeito e devolve com fraternidade os seus pontos de vista, porque afinal de contas é ponto de vista, não é verdade integral. Então, é nesse momento evolutivo que a parábola nos serve, para que a gente entenda esse momento e entenda nosso processo de evolução. A letrinha está um pouquinho pequena, porque eu queria trazer toda ela para a gente trabalhar. Não vai dar para trabalhar palavra por palavra, mas dá para trabalhar alguns conceitos nela. Com a doutrina espírita, nós aprendemos que para entender os ensinos de Jesus, nós precisamos muitas vezes trabalhar versículo por versículo, e até, às vezes, dentro de um versículo, um grupinho pequeno das palavras. Nós estamos trazendo aqui Lucas, capítulo 15, começando com o versículo 11. Jesus continuou. Aí já tem ensinamento. Mostra que Jesus nunca parou. Se Jesus nunca parou e Ele é o caminho, é o guia, é o modelo, por que a gente tem tanta preguiça? Sempre vamos encontrar Jesus no Evangelho andando, pregando, continuando. Então é um processo contínuo. Não estou falando aqui que a gente não pode ter o repouso de 6 a 8 horas, porque nós ainda nos movemos em matéria física. No entanto, nós estamos falando o restante do tempo. Até em desdobramento de 6 a 8 horas, a gente pode operar no bem.
Basta que a gente peça durante a prece de preparação para dormir, que estejamos com os nossos anjos da guarda. E eles vão nos encaminhando, ou para estudos, ou para trabalhos, ou para aprendizagem, ou para encontros de entes queridos que já partiram. Mas muito bem, Jesus continuou dizendo, entre aspas, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Já dá para parar e a gente comentar. Jesus nos traz uma história de evolução na presença de 2 filhos e um pai. Numa sociedade patriarcal do judaísmo, os filhos homens, por isso que vocês não vão ver aí filhos mulheres, porque eles são tidos como uma estrutura patriarcal muito tradicionalista. Então, para o judeu, filho é sinônimo de vitalidade, de prosperidade, tá? 2 nos traz a diversidade, não é um filho só. Um é diferente do outro. Tanto é que ele fala ali, um deles conversa com o pai. Prestar atenção, qual dos filhos conversa com o pai? Jesus não traz nome dos filhos, mas traz uma característica de um desses filhos. O mais moço. O que é o mais moço e o mais velho trazendo para os nossos dias? Não estamos falando em idade cronológica, estamos falando em maturidade espiritual. O filho mais jovem é aquele filho que ainda não é capacitado por algumas experiências. Lhe falta vivências. Já o filho mais velho não. É um simbolismo para dizer que já viveu mais e, portanto, tem mais conhecimento, tem mais experiência, tem mais bagagem. Então, o filho mais moço chega para o pai e diz assim, pai, eu quero minha herança. Se Jesus estivesse falando de um pai judeu, isso aí significaria falar assim, pai, eu quero que você morra. Porque para um filho pedir para o pai judeu que dê a herança, significa que o filho estava querendo que o pai morresse. Então Jesus não está contando uma história do povo judaico. Jesus está contando uma história dos 2 filhos, humanidade da terra com a sua diversidade. Um e outro diferente, de acordo com o que aprendeu, com o que se esforçou na escola da terra. 2, Jesus está mostrando um pai. Se esse pai fosse judeu, ele mandava matar o filho mais novo, por traição. Mas o que esse pai, que Jesus está nos trazendo, fez? Assim, o pai da parábola fez conforme o pedido do filho. E ele repartiu a sua propriedade entre eles. Olha o pai que Jesus está nos trazendo na parábola. É o pai judeu? Quem que é esse pai aí? É o nosso pai. Que faz de acordo com a vontade do filho. Igual nós fazemos com os nossos filhos. Quando eles nos solicitam algo, e se é possível, nós não os damos. Se um pai da terra tem essa capacidade, imagine o pai do céu. O pai criador, o pai permanente, imanente. Em uma única palavra dá para resumi-lo, amor. Esse pai, então, reparte, divide a herança. E é assim que Jesus fala de nosso Pai Celestial. O que nós precisamos, nós temos. É repartido, é nos dado, igual o filho imaturo. Então, por exemplo, muitos de nós pedimos poder. O Pai dá. Para que ele viva as experiências e aprenda. E tire ali síntese para a alma imortal. Junto com essa lei de doação infinita, estabelece leis educativas. Uma das leis educativas é a de ação e reação que vige no universo. Vai, filho, vive, mas tudo que semeaste terá de retorno. É assim que se aprende. É assim que é estabelecido e que nós deveríamos imitar o Deus, nosso Pai, na hora que a gente quisesse, trabalhar educativamente com nossos filhos ou nossos entes queridos. Continua a parábola. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante.
e lá desperdiçou. 2 grandes problemas da humanidade da Terra, portanto da Yara, para não falar dos outros, porque a nós compete primeiro a autoanalisarmos. 2 grandes problemas, 2 grandes rupturas, sabe aquelas perguntas filosóficas que nos martiram? Onde é que eu errei? 2 palavras ali. Primeira, partir para uma região distante, afastar-se da fonte divina, afastar-se do fluxo divino. Eis o nosso problema. Mais ou menos assim? Eu sou um ser espiritual, eu sou filha de Deus, mas ajo como se fosse órfã. Não lembrando do Pai e fazendo de acordo com a minha vontade. Isso é orfandade. Porque filiação é quando a gente acata e melhora aquilo que a gente recebe dos pais biológicos, não é? Quanto mais de Deus, nosso Pai. Eis o nosso ponto de divergência. E eis tudo mais que acontece conosco e que aconteceu com o filho jovem. Quando a gente se afasta da casa do Pai, quando a gente se afasta daquilo que a gente já conscientemente sabe que tem que ser feito e não faz. Ou seja, quando rompemos o fluxo divino. Tudo que é fluxo divino rompido dá problema. Por exemplo, água parada, água estagnada. Parou o fluxo divino de movimentação. O que acontece com a água? Apodrece. Tudo que é rompimento do fluxo divino dá problema. O que são as células cancerosas? Elas começam a agir por conta própria. Elas não exercem a função que elas vieram. Elas não acatam o que tinha de ordem a nível químico, DNA, para fazerem. E resolvem fazer do jeito delas. Rompeu o fluxo divino. Eis o problema. Quando a gente se afasta do fluxo divino, aí vem tudo aquilo que o filho pródigo passou. Qualquer semelhança com a nossa história é mera coincidência, mas presta atenção. Desperdiçou todos os bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Quando rompemos o fluxo divino, quando desacatamos Deus, nosso Pai, quando não seguimos o que conhecemos de lídimo e de verdadeiro, aí nós começamos a sentir fome e sede, que água nenhuma mata, que alimento nenhum estanca, porque não é fome de matéria, podemos estar comendo pão, mas nós estamos sentindo a fome espiritual, por rompimento dos laços com Deus nosso Pai. Eis a fome, a pobreza, não é pobreza material, é pobreza espiritual. É romper o laço com o Pai, e aí a gente não tem mais aquela vitalidade, aquele mar de bênçãos que recebemos quando a gente se entrega às experiências da vida, mas norteada, verticalizando para Deus aquilo que a gente já conhece e não faz. Olha o que acontece com esse rompimento, né, do fluxo divino, com o filho, e nós somos os filhos. Houve uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Quando é que a gente vem para a casa espírita normalmente? A gente vem para passear ou quando tem alguma necessidade? Rompemos ou não rompemos o fluxo divino com Deus? Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos bonitinhos ou somos melhores do que nossos irmãos que estão lá fora. É porque a gente já começa a perceber que sermos irresponsáveis, sermos o filho mais jovem, nos está trazendo fome e sede,
que eu não consigo mais matar com os prazeres, com as coisas que eu vinha fazendo do mesmo jeito. Então vem uma ânsia, vem uma motivação para voltar à casa do pai igual o filho pródigo. E aí nós vamos aprender o que é que tem que fazer para voltar para a casa do pai, porque está na parábola. Mas vejam se tem alguma semelhança com as nossas vidas no momento presente. Como ele gastou tudo, por isso ele começou a passar fome, foi empregar-se com um dos irmãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de apacentar os porcos. O que aconteceu aí? Ele já estava com fome, com sede, estava distanciado da casa do pai. Aparece um sirineu da vida e oferece para ele um emprego. Nas nossas vidas também não aparecem os sirineus? Um amigo que fala assim, vai lá no centro, semeador, tem um tal de Recompe que pode te ajudar. O outro que aparece e fala assim, tem estudo, você tem fome de conhecimento, vai lá. No semeador tem grupo de estudos. Não aparecem essas criaturas para a gente? Nos ofertando possibilidades, nos ofertando condições para que venhamos a não sentir mais falta de Deus em nós? Olha como a parábola tem muito a ver com a nossa vida, o nosso processo de evolução. Tenhamos sensibilidade de estudar o Evangelho nessas bases, para que a gente possa, com menos sofrimento, com menos transtorno, retornar para a casa do Pai. Vamos ver como é que o filho fez? Como é que ele utilizou-se para retornar para o Pai? O filho desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, chegou no fundo do poço, traduzindo. Tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam. Porco na cultura espiritualista, esotérica, significa o máximo da materialidade, o máximo da sensualidade. O filho chegou no fundo do poço. E aí, com fome, com sede, nada mais lhe agrada, nada mais lhe fortalece. Nós vamos usar para mostrar isso uma obra de Francisco Cândido Xavier, chamado Livro Libertação. Alguém já leu? Lá retrata o resgate de uma alma das trevas, um chefe das trevas, chamado Gregório. A mãe espiritual de Gregório chega para Gúbio, um orientador espiritual, e fala assim, Gúbio, pode resgatar o meu filho, ele está pronto para reencarnar. O Gúbio vira para ele e fala assim, como é que você sabe, Matilde, que o Gregório está pronto? Matilde vira para Gúbio e fala assim, tenho-o acompanhado, ele não me percebe, mas tenho observado um leve tédio nele. Cansou, exauriu de fazer da mesma forma. E quando é que nós, criaturas humanas, vamos aprender a não chegar no fundo do poço, a não entediarmos-nos e buscarmos a casa do Pai antes desse processo mais doloroso? O filho pródigo chegou no fundo do poço, tinha vontade de comer a comida dos porcos. Para um judeu, cuidar de porco, eles não comem porco, é considerado uma carne impura. Cuidar dele então, e comer a comida dele então, significa que não tem outro caminho, é a escalada de volta do poço mesmo, é voltar para a casa do Pai. Mas nosso processo de evolução não precisa ser assim. Nosso processo de evolução pode ser por amor, não precisa ser pela dor.
Algumas almas mais maturadas optam pelo amor, por isso que sofrem menos. Todos na terra têm problemas. Isso está falado por Jesus. Meu jugo é leve. Por acaso ele falou que não tem jugo? Tem, para todo mundo. Mas por que uns parecem tão melhores do que os outros? Está na retina, está nos olhos, conforme a gente vê. Conforme a gente vê, conforme encara, conforme faz, a gente opta por sofrer ou não. Passar por experiências, isso é da lei. Sofrer é a opção. Está no nosso querer. Pode ser agora ou daqui a milênios. Como estamos aqui, isso mostra uma predisposição de ser agora. De não chegar mais para o fundo. Como é que o filho fez? É a nossa história evolutiva. Vamos aprender para fazer igual. Continuando a parábola. Caindo em si. O que é isso? Tomai-vos consciência. Reflete. Somos filhos de Deus. Qual que é a nossa herança? Tem um carro? Tem uma casa? Qual é a herança paterna? Qual é a herança de Deus, nosso Pai? Só vou citar uma, tá? Só para dar exemplo. Cristo Jesus. Nosso irmão mais velho. Nós somos os jovens que estamos aqui passando pelas experiências porque escolhemos. Livre o caminho da luz. O que o nosso irmão mais velho fez? Antes mesmo de nós existirmos enquanto almas conscientes. Das mãos augustas do Pai, o Cristo recebe a porção de nebulosa em que estabelece, por leis cosmogônicas, a formação do planeta Terra. Qual que é a nossa herança? Criarmos junto com Deus, criarmos mundos. Ora, nós estamos criando filho, criando relações, criando amizades. As nossas criações são pequenas, mas estão nos gabaritando a criar mundos. Uma coisa eu prometo para vocês, a questão do Livro dos Espíritos que fala que a única fatalidade é a perfeição. Todo mundo aqui vai ser espírito perfeito um dia. Está no nosso querer. Fazer o que tem que fazer agora. Cada um na sua área, com o seu grupo de familiar, com o seu grupo de trabalho, com a coletividade dentro da casa espírita, com a vizinhança, com qualquer um que entre nas nossas vidas para os nossos relacionamentos. Está na nossa mão, no nosso querer. Cair em si é o primeiro passo. Tomar consciência que somos seres universais, somos cidadãos do universo, que estamos fazendo uma experiência na Terra, vamos fazê-la com plenitude, que dure 100 anos essa existência. Mas o que é isso diante do que nunca vai acabar? É um sopro. Caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Tomar consciência que nós temos o universo. Tem uma fala que o céu é o limite, é isso. O que depende para a gente acessar isso? Livro Pensamento e Vida, um livro pequenininho, que é um resumo que Emmanuel trouxe das lições antes que a gente reencarne. O que precisa? Uma coisa só, que aciona tudo ou mais. Tem um capítulo lá nesse livro. Vontade. E vontade depende da gente. Não precisa acertar de primeira. O Chico falava assim: Deus não quer que a gente escale o Everest. Ainda bem, né? Porque eu desse jeito não escalo nada. Deus apenas quer que a gente tenha boa vontade.
Porque com essa ferramenta a gente caminha longe. Direcione, canalize a vontade para o que é lídimo, justo, harmonioso, o belo e o bem, conforme a carta do apóstolo Paulo. O que é evangelho, resumindo? Belo e harmonioso. Tudo que for belo e harmonioso pode ser na arte, pode ser na escola, pode ser no trabalho lá com os astronautas. Belo e harmonioso. Não rompa o fluxo divino. Só isso. Entregue-se que Deus vai conduzindo. Não queira controlar as pessoas. A única seara que você pode operar é no seu campo íntimo. Isso está mostrado por Jesus, num discípulo que não aguentava outro discípulo, né? Chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, está fazendo aquilo outro. Qual que foi a resposta de Jesus? Virou para o discípulo reclamante e disse assim: que importa ele a ti? Segue-me tu. Entendeu? Acione a vontade para você operar no seu campo íntimo. A única seara, a única terra que você consegue controlar é a terra do teu coração. A dos outros é uma consequência por ressonância magnética. Traduzida pelo Emmanuel da seguinte forma: o exemplo arrasta. Faça tu. Porque no mínimo você está semeando no coração do outro. Se o outro vai ou não, aí pertence a ele. Mas faça você. Segue-me tu. E os demais vêm por acréscimo, né? Cair em si então, fazer as reflexões. Basta só isso? E aí a gente já chega na casa do Pai? Ó. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do Pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. O que mostra aí? Que o filho pródigo estabeleceu um plano de ação. Como você sabe se chegou no final se não estabelece percurso? As metas. O filho pródigo está nos mostrando isso. Analise-se. Se tem algum ângulo da tua vida que não está bem, analise por que é que não está bem. Estabeleça um plano de ação munido de vontade e coloque em prática. Mas assim, um plano de ação bem feito, né, gente? Porque do tipo assim: pai, quero que tire a roupa do outro para me vestir. Você acha que o pai vai fazer isso? Estabeleça um plano de ação para si, verticalizado para Deus, mas não ponha o plano de ação para o outro, porque o outro ele tem os planos dele, porque no final das contas, quem que vai prestar conta no final, lá no momento crítico, vai estar o esposo, para você falar assim: ó, eu não fiz por causa dele? Essa simbologia de que é individual a prestação de conta, nós vamos encontrar com Jesus. Na cruz tinha alguém com ele? Os discípulos todos dispersaram. Todos aqueles que ele curou, dispersos. E muitos deles se viraram contra. Então a simbologia da cruz, sozinho, é a simbologia que na hora de aferir o que foi aprendido, não vai dar para terceirizar para o outro. Ah, eu não fiz porque minha mãe não deixou. Porque é individual. A gente cresce, caminha em coletividade. Porque é na pessoa do próximo que você afere, que você sedimenta o que aprendeu. Mas na hora da prestação de contas é individual. O processo de evolução é individual. Ele se movimenta em coletivo para que a gente tenha força junto com os amigos de caminhar. Mas é individual. E vocês viram que eu me porei a caminho? Então tá, primeiro passo, tomar consciência. Segundo passo, estabelecer um plano. Terceiro passo é pôr o plano em ordem, né?
aplicar o plano, porque não adianta ter um belo plano e não executá-lo. Então esses são os movimentos internos que a gente tem que refletir, em questão não só de espiritualidade, em relação a tudo que vai acontecer, até pelos bens materiais, mas em espiritualidade não pode ser esquecido. Tomar consciência, ampliar a consciência, estabelecer plano, pôr o plano em execução. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do Pai. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha que bacana. Aqui estabelece, nessa parábola, uma questão. Como eu vou dizer, não é hierarquia, mas de papéis. Quando Jesus fala assim: vós sois meus irmãos, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus está usando de misericórdia, está nos colocando na posição de igual a Ele. Mas muitas vezes aparece no Evangelho servos. O servo não é no mesmo patamar. O servo é aquele que faz sem pensar, sem raciocinar. Então, hora que Jesus vira para nós e fala assim: irmãos. Lembro agora de uma passagem para ilustrar isso. A hora da entrega do Judas aos soldados, Jesus. Lembra? Jardim lá das Oliveiras. O combinado era Judas, através de um sinal, entregar quem era o Cristo, Jesus, para ser preso. Jesus olha nos olhos de Judas e pergunta assim: amigo, aqui vens. Olha só. Deu a possibilidade, até no último momento, que o Judas caísse em si. E como o chamou? Porque ele sabia da trama toda estabelecida, porque um Cristo sabe a sua história evolutiva na Terra antes mesmo de nascer. Por isso que os povos antigos já falavam como ia ser. E ele só cumpriu o que já estava falado, porque era plano dele mesmo, né? Chamou Judas de amigo. Então, o nosso patamar entre um filho e outro de Deus é o mesmo. E a gente teima em tratar os outros como sendo menores que nós. Estamos indo contra o fluxo divino. Jesus nos ensinou que todos, mesmo que seja o traidor, mesmo que te passe para trás. Você não dá conta de gostar dele, pelo menos não prejudica ele. Porque para Judas, olha a palavra que Jesus teve: amigo, aqui vens. Ensinou até o último momento. E o Judas, graças a Deus, segundo a obra espírita, já está redimido, viu? Fiquem tranquilos, pare de malhar o Judas, porque ele não está mais nessa condição, tá? De vez em quando ele aparece aqui, está na obra de Humberto de Campos, Psicografia de Chico. Um dia Humberto de Campos encontra Judas Iscariotes lá em Israel, lá para aquelas terras lá, tá? A seguir, o filho levantou-se e foi para o seu pai. Olha lá, executando o plano. Então, dar um passo atrás do outro, e nós chegaremos. Se eu sair daqui para ir andear a pé, um passo atrás do outro, não chega? Então tem que dar os passos, um após o outro, dia após dia, qualificando esses passos. Caiu, levanta. Não faz da mesma forma, faça diferente. Mas faça. Não rompa o trajeto, não diminua a marcha. Segue, tenta, continua, incansavelmente, porque aqui está a grande beleza da parábola. Se a gente assim o fizer, o que vai acontecer? Presta atenção. A seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Eu gosto desse versículo. Veja se não é acalentador para os nossos corações.
estando ainda muito longe. Imagine uma paisagem da Palestina, só deserto, viu? Um sol escaldante, quase de Rio Preto. Garanto que é mais, porque é deserto. Estando ainda muito longe, então o filho, imagina o filho, a casa dele muito longe, dá até para imaginar aquelas ondinhas de calor assim. Seu pai o viu lá na casa. O pai vê o filho que está longe e cheio de compaixão. Não é merecimento do filho, mas o amor cobre a multidão de pecados. Deus opera conosco usando misericórdia, não violência. Nos dá o tempo para que a gente faça as experiências que queira, mas hora que resolver voltar para a casa do Pai, olha o que acontece. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Pai judeu, se sair correndo, como esse que Jesus narrou na parábola, pode internar, ficou doido. Pai judeu nenhum sai do seu pedestal de grandiosidade para acolher um filho que reconhece que errou. Pai judeu consideraria esse filho morto, enterrado, sepultado para sempre. Mas na parábola que Jesus nos conta, para falar do amor de Deus para conosco, Ele nos vê de longe, Ele nos vê que já aprendemos, que não precisamos mais da ferramenta do sofrimento. O que Ele faz? Sai correndo ao nosso encontro. Que essa imagem de Deus nosso Pai, mandando os recursos, todos necessários, para que retornemos à casa do Pai, nos impregne de ânimo, de coragem, de fortalecimento interior, para que possamos ter alegria de viver e caminhemos resolutamente de retorno à casa do Pai, fazendo de acordo com o que já aprendemos do Evangelho que Jesus nos trouxe. Muita paz. Paz e alegria com o Espírito Santo em nossos corações. Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Paz e alegria. Aí nós encontraremos o reino em nós, para estarmos com o Pai. Muita paz a todos.